Estou muito feliz de estar aqui hoje, muito feliz mesmo. Fazia algum tempo que eu não vinha pregar para vocês, mas estou muito feliz de estar de volta, muito feliz de poder falar e ministrar a palavra do Senhor. E para quem não me conhece, meu nome é Rafael Turque, eu tenho 25 anos, sou casado, primeira vez que eu falo isso aqui em cima, gente. Sou casado com a Anaí, que está aqui na frente, a melhor esposa do mundo. Sou supervisor da Rede Livres, uma alegria poder fazer parte desse ministério. Sou engenheiro civil de formação e também sou voluntário aqui na Escola do Discípulo. Sempre quando precisam, eu estou por aqui. E é uma alegria, uma responsabilidade, mas é uma alegria poder estar falando para vocês nessa noite, especialmente para abrir a nossa nova série do Culto de Sábado. Estou muito feliz de poder falar sobre Timóteo, que é esse livro, a primeira carta que Paulo escreve a Timóteo, são 2 na Bíblia, e esse livro é um livro muito especial. A gente vai falar sobre ele nos próximos 4 sábados, se eu não me engano, e é muito legal poder trabalhar em séries aqui no Culto de Sábado. Se você não sabe ainda, durante todo o ano de 2025, o Culto de Sábado, o Culto da Juventude da nossa igreja, ele vai trabalhar em séries. Então, nós teremos temas, às vezes nós teremos algum livro específico, tanto o livro da Bíblia, quanto o livro que algum autor teológico escreveu, e nós nos debruçaremos por algum tempo sobre um tema específico. E o tema deste mês, dos próximos 4 cultos, é a primeira carta de Paulo a Timóteo. E o que eu quero falar essa noite sobre Timóteo? Hoje nós leremos o primeiro capítulo da primeira carta de Paulo a Timóteo e o comecinho do segundo capítulo. E essa carta, para dar um contexto sobre Timóteo, quem era Timóteo, às vezes quem é Paulo também, Paulo escreveu essa carta a Timóteo porque Timóteo teve que assumir uma bucha, digamos assim. Na melhor das hipóteses, Timóteo tinha que assumir uma situação difícil. Porque ele estava caminhando junto com Paulo, ele e Timóteo estavam fazendo uma das viagens missionárias, aquelas famosas viagens que Paulo teve, e aconteceu um problema numa igreja na Macedônia, e Paulo estava indo para a igreja que Timóteo ia ficar, que é a igreja de Éfeso, que ele também escreveu uma carta, que é o livro de Efésios. Mas Paulo não ia poder ficar lá, ele teve que ir para a Macedônia para resolver algum outro problema que não é contado para nós, e aí ele fala para Timóteo, Timóteo, meu filho, você vai ter que ir lá para Éfeso resolver esse problema para mim. Só que Timóteo era um jovem, tal qual a maioria de nós aqui hoje. Timóteo ele era muito novo, talvez naquela época considerado até novo demais para assumir o ministério, para começar uma igreja. Não que a igreja fosse ser plantada lá, a igreja já existia, mas ele ia ter que assumir o ministério numa espécie de pastor-presidente, digamos assim. A igreja não se organizava igual nós aqui hoje em dia, mas Timóteo ia ser aquele que ia responder pela igreja. Então, todos os problemas que acontecessem, Timóteo ia ter que resolver. Tudo que acontecesse de divergência, de brigas, enfim, Timóteo ia ter que assumir a igreja para ele. E eu creio, não sei vocês, mas eu creio que isso é uma responsabilidade gigantesca. Então, Timóteo, naturalmente, estava com muito medo. E aí Paulo, então, escreve essa carta para Timóteo, essa primeira carta, como uma instrução inicial. Como, olha, você vai chegar lá, tem várias coisas que estão acontecendo naquela igreja, tem muita coisa que precisa ser ajeitada, que precisa ser consertada, então eu vou te mandar como se fosse com um manual. Você vai chegar lá com várias coisas que você vai mostrar para a igreja, que você vai ensinar para a igreja, e você vai fazer tudo isso debaixo da minha autoridade, e claro, debaixo da autoridade de Jesus. E é muito interessante para nós, porque todo esse mês nós falaremos sobre preparação. Então, se você está antenado no que está acontecendo com a nossa igreja, o nosso tema do ano é frutificar. E esse primeiro trimestre é exatamente essa palavra, preparação. E é sobre isso que Timóteo vai abordar principalmente. É sobre isso que a carta a Timóteo, escrita por Paulo, vai abordar essencialmente. Então, nós falaremos sobre essa preparação. Como ser um discípulo de Jesus, um seguidor de Cristo, fiel, firmado na palavra e que está preparado para ser irrepreensível quando chegar a hora de exercer o dom que Deus deu. Então eu quero te convidar para abrir a sua Bíblia lá em 1 Timóteo, capítulo 1, lá no Novo Testamento, já indo para o final do Novo Testamento. Pode abrir aí, enquanto vocês vão abrindo eu quero contar uma história para vocês, só para
tentar mostrar um pouquinho mais do que provavelmente Timóteo sentia. Os adolescentes já ouviram essa, eu contei no retiro uma fração dessa história, ela é bem rapidinha, mas é só para ilustrar, então vocês já ouviram, tá? Mas vai fazer sentido, eu prometo. Quando eu comecei a trabalhar, eu era estagiário, fazia engenharia civil, igual eu falei para vocês, eu achei o máximo quando você chega na obra, e eu creio que todo novo emprego tem um pouco disso, né? Você chega no lugar, e aí tem aquelas pessoas que parecem que elas sabem tudo que está acontecendo. Sabe aquela sensação de que você é um peixe fora d'água, você está chegando num ambiente novo, mas tem sempre aquelas pessoas que já entenderam tudo. Elas já conhecem os processos da empresa, elas já sabem como a obra funciona, elas já conhecem os projetos, ou então se você trabalha em alguma outra área, elas já sabem como a empresa funciona, o que precisa ser feito, as rotinas, enfim. Era meu primeiro emprego e eu estava chegando nessa obra, uma obra enorme, era lá o Aquário do Pantanal, e eu caí lá e eu precisava entender o que estava acontecendo. E eu olhava para aqueles engenheiros, aqueles caras com 20, 30 anos de obra, que as pessoas amam falar que elas têm muito tempo de obra, né? Você chega para alguém que trabalha com obra, a segunda coisa que ela vai te falar, a primeira é o nome dela, a segunda é, mas eu tenho 30 anos de obra. Então eu cheguei lá com 0 anos de obra, e eu olhava para aquelas pessoas com muito tempo, com muita experiência, e eu ficava admirado, eu olhava e parecia que eles sabiam tudo. Eles dominavam os projetos, eles sabiam como a obra tinha que acontecer, a ordem das coisas, e eu ficava maravilhado com aquilo. E eu imagino que essa sensação era muito parecida com a sensação que Timóteo tinha em relação a Paulo, porque essa carta, e principalmente a segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, são os últimos escritos de Paulo que a gente tem registro. A segunda carta escrita para Timóteo é literalmente o último texto escrito que a gente tem de Paulo. Então aqui a gente está vendo um Paulo já calejado, um Paulo que conhecia do ministério, sabia das igrejas que ele tinha plantado, ele já estava revisitando lugares que ele tinha plantado igrejas, então já era um Paulo que sabia o que ele estava fazendo. Sabia o que precisava ser feito, sabia como tratar com as pessoas, e aí vem esse Timóteo jovem, e ele precisa fazer o que Paulo fazia. Então eu imagino Timóteo olhando para Paulo e falando, cara, quanto tempo eu vou precisar de igreja, quanto tempo eu vou precisar de ministério para poder falar igual ele. Para poder conseguir me expressar, conseguir brigar, conseguir amar, conseguir exortar igual Paulo fazia. E isso, essa situação que Timóteo se encontra, ela é muito valiosa para nós como juventude. Porque é exatamente o lugar que nós estamos. E é muito legal porque Paulo vai começar exatamente assim. Vamos ler? 1 Timóteo, capítulo 1, a gente vai ler só os versículos 1 e 2. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Jesus Cristo, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé. Que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam com você. É muito típico, se você já leu as cartas de Paulo, é muito típico como ele se apresenta, mas aqui existe algo muito curioso, eu diria, sobre essa apresentação. Porque essa carta foi destinada a Timóteo. Então nós temos várias cartas na Bíblia destinadas a igrejas. Então a carta de Paulo a Efésios, a carta de Paulo à igreja em Gálatas, a carta de Paulo aos Tessalonicenses. Tudo isso são grupos de pessoas, provavelmente pessoas que se converteram depois que Paulo passou naqueles lugares e que elas precisavam conhecer Paulo. Mas Timóteo era o filho de Paulo, filho espiritual de Paulo. Paulo considerava Timóteo um amigo próximo, era aquele a quem Paulo pedia socorro. Quando Paulo está doente, perto de morrer, ele pede para Timóteo, Timóteo, por favor, vem me socorrer, traz a minha túnica, traz as coisas que eu esqueci. Por que Paulo precisa se apresentar? Por que Paulo está falando quem ele é para, digamos assim, o melhor amigo dele? Essa carta, igual eu falei no comecinho rapidamente, ela não era só para Timóteo. Essa carta foi nomeada assim, quando o cânon foi feito do Novo Testamento, mas Timóteo levou essa carta endereçada a ele para ler para a igreja. Então, por que Paulo se apresenta? Porque ele precisa reafirmar quem ele é, que ele é apóstolo de Jesus Cristo, que ele faz o que ele faz porque Deus mandou, para a igreja. E isso é muito interessante, porque pensando em preparação, pensando em nos prepararmos para a autoridade que Jesus quer colocar sobre nós, para esse tempo de frutificação da nossa igreja, nós precisamos saber quem nos enviou.
E principalmente nós, juventude, provavelmente vamos enfrentar vários problemas com relação a essa autoridade. É muito comum que as pessoas olhem para jovens, para adolescentes e pensem: nossa, mas ele já está fazendo isso, já está assumindo um PGM, será que ele está preparado para isso? E talvez alguns aqui estejam pensando isso a meu respeito hoje. E está tudo bem. Por quê? Porque Paulo é muito categórico em falar de quem vem a autoridade dele. Ele não foi empossado como apóstolo por alguém que impôs as mãos sobre ele. Não foi alguém que falou: Deus está me revelando que você vai ser apóstolo. O próprio Cristo apareceu para Paulo e falou qual era a missão dele. E da mesma forma que isso aconteceu com Paulo, isso acontece com Timóteo. Timóteo tem um encontro com Deus, a gente vai ler mais para frente que Timóteo recebe uma palavra profética sobre o ministério dele, sobre a vida dele, e a mesma coisa acontece conosco. Nós temos que ter a certeza, se nós queremos estar preparados para esse tempo que a nossa igreja vai viver, que não fomos nós que nos demos essa autoridade. Não fomos nós que vamos liderar um PGM. Não somos nós que vamos servir aqui no culto. Tudo isso nos foi dado, como Paulo vai dizer, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Jesus Cristo, a nossa esperança. Então, toda vez que nós formos assumir uma responsabilidade, toda vez que nós formos servir em alguma área da nossa igreja, pode ser desde fazer uma oração no seu PGM, até assumir uma supervisão, uma coordenação, até você decidir fazer teologia para se tornar um pastor dessa igreja. Todas essas decisões precisam estar pautadas nessa ordem que Paulo sabia muito bem de que ele tinha recebido. Quando a gente para pensar e a gente se esquece de que o nosso serviço não é simplesmente para a nossa igreja. A gente não está aqui simplesmente porque é mais um sábado. Simplesmente porque estava na minha vez de participar do detalhe 1, detalhe 2, da central. É minha vez de trazer o púlpito para cá. É minha vez de estar lá na porta dando boa noite. Nós fazemos tudo o que fazemos por ordem de Jesus Cristo, nosso Senhor e nossa esperança. Porque senão não faz sentido a gente estar aqui. Se o seu serviço, se as suas ações, elas são pautadas em qualquer outra coisa que não Jesus Cristo, então não faz sentido você estar aqui. E isso é muito sério, eu sei, mas é importante a gente reafirmar a nossa missão, porque a gente vai ver um pouco mais para frente que essa igreja que Timóteo estava assumindo, ela não era nem um pouco fácil. Ela não era nem um pouco fácil, eles tinham diversos grupos diferentes. Éfeso era uma igreja que tinha várias etnias, era uma cidade portuária, passava muita gente diferente. E Paulo estava instruindo Timóteo a viver uma vida irrepreensível, porque se ele não vivesse desse jeito, ele não ia suportar a missão que estava sendo dada a ele. E a mesma coisa vale para nós hoje. Se nós estamos fazendo qualquer coisa aqui dentro da igreja, por qualquer outro motivo, senão por ordem de Deus, nosso Salvador, então a gente precisa urgentemente, antes de começar a falar sobre qualquer coisa, qualquer outro item, alinhar o nosso coração e lembrar que a nossa missão é única e exclusivamente para conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Amém? Amém. Então vamos continuar, a gente vai ler agora do 3 até o 11, a gente vai passar pelo primeiro capítulo inteiro, então a gente vai ler ele todo, e aí a gente vai parando onde for oportuno. Então vamos lá, 1 Timóteo 1, versículo 3 vai começar assim. Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, pedi a você que ainda permanecesse em Éfeso, para admoestar certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim. Essas coisas mais promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. O objetivo desta admoestação é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Algumas pessoas se desviaram dessas coisas e se perderam em discussões inúteis, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, porém, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais falam com tanta ousadia. Vou parar aqui no 7, depois a gente lê do 8 ao 11, mas Paulo aqui, ele dá bom dia para a galera, então é assim, gente, bom dia, meu nome é Paulo, e ele já começa a brigar. Ele não perde tempo em mostrar para aquela igreja que eles precisam corrigir certas coisas. E a primeira coisa que Paulo mostra aqui é que a igreja de Éfeso estava perdendo tempo com coisa boba.
E se a gente quer se preparar, se nós queremos ser ministros do Evangelho de Jesus Cristo nessa terra, existe uma palavra difícil, mas que tem um sentido muito simples para nós, sobre como a gente deve se preocupar, ou qual deve ser nosso principal foco em relação à Bíblia. Eu vou até ler para não virar trava-língua, mas a perspicuidade da Escritura. Essa palavra difícil, ela quer dizer que a palavra de Deus, a Bíblia, quando a gente está falando, quando nós estamos falando sobre revelação de quem Deus é, sobre entender o plano de Deus para a nossa vida, a perspicuidade da Escritura quer dizer que ela não precisa de mediadores para que ela se faça entendida. E o que eu quero dizer com isso? Se uma pessoa que não conhece a Deus, ela pega a Bíblia e lê, por milagre do Espírito Santo, por revelação de quem Deus é, ela vai entender tudo o que ela precisa para saber que Jesus Cristo é o Salvador da vida dela. Então, o que a igreja em Éfeso estava fazendo? Eles provavelmente tinham muitos judeus convertidos ao cristianismo. Então, eles eram judeus ainda de sangue, mas eles tinham virado seguidores de Jesus. E esse povo, essas pessoas que estavam na igreja, eles estavam perdendo muito tempo tentando provar que eles eram judeus de fato. Porque existia um certo glamour em ser do povo de Jesus naquela época. Existia um glamour em, eu tenho sangue de Jesus em mim, porque eu sou do mesmo povo de Jesus. Só que isso, além de ser muito besta, sendo bem honesto, não levava a lugar nenhum. Então, quando Paulo fala sobre essa genealogia sem fim no versículo 4, é exatamente esse tipo de coisa que ele está atacando. Mas isso serve para mostrar para nós uma gama muito maior de coisas, de ensinamentos, às vezes da própria teologia, que a gente perde tempo. Então, discutir se Adão tinha umbigo ou não, porque ele não foi parido. Discutir se tinha mesmo um casal de cada animal na arca, sendo que eles iam ter que vir de outro continente. Discutir se o relato de Gênesis 1 é literal ou não. Tudo isso é válido. Não estou falando que a gente não deve falar sobre essas coisas. Mas elas não são o nosso foco. A partir do momento que a gente começa a prestar atenção demais nessas coisas e para de pregar o Evangelho, aí a gente está perdendo tempo. Se o nosso foco como igreja é frutificar nesse ano, então nós precisamos entender que a Bíblia, ela fala por si só. Quando a gente prega o Evangelho para alguém, quando a gente chama alguém para vir para cá, quando a gente quer trazer alguém para Cristo, o Evangelho ele precisa ser simples. Timóteo, ele é um livro absurdamente simples, mas ele é muito profundo. Uma coisa não é contrária à outra, elas não são opostos. Um livro ele não precisa ser complicado para que ele seja profundo. Então vou dar o exemplo de uma outra carta de Paulo, Romanos. É uma carta complicada de ler. Se você já leu Romanos, você sabe. Você lê 10 versículos e você entende 2 a primeira vez que você está lendo Romanos. Na quarta vez que você está lendo Romanos, você entende 4. Porque Romanos é um livro difícil. Ele é um livro difícil e profundo. Mas Timóteo é um livro simples, mas ele não deixa de ser profundo. E quando nós vamos pregar o Evangelho, quando nós queremos trazer pessoas para Cristo, nós precisamos ser assim como Paulo está dizendo aqui. Não ensinar nenhuma outra doutrina, não falar sobre a soteriologia da igreja, sobre como as pessoas são salvas, se existe predestinação ou não, se eu sou calvinista ou sou arminiano. Tudo isso se torna secundário quando a gente pensa em espalhar o Evangelho. Por quê? Porque a Bíblia, o Espírito Santo, eles se fazem entendidos por si só. Se eu não estivesse aqui, nada disso estivesse acontecendo, você estivesse na sua casa, lendo a sua Bíblia, querendo conhecer a Deus, Deus ia se revelar para você na medida do seu conhecimento. Com o tempo, você vai começar a se aprofundar mais na palavra. Aí sim você vai começar a ter temas mais difíceis para entender, reflexões sobre certos livros da Bíblia mais complexos. Mas se nós queremos frutificar, e isso passa por pregar o Evangelho, então o nosso ensino, a nossa doutrina, a teologia que a gente fala para as pessoas que ainda não conhecem a Cristo, ela precisa ser simples. Não se ocupem com fábulas e genealogias sem fim. Essas coisas mais promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Se você já participou de uma discussão sobre esses temas em aberto, sobre esses temas que têm muitas vertentes, muitas hipóteses, você sabe muito bem disso.
muito mais discussão é feita, às vezes as pessoas até brigam, se desentendem, ficam estressadas umas com as outras, do que de fato fazem alguma coisa para o serviço de Deus. Então, o que Paulo está dizendo aqui nesse começo? Ele fala que, Timóteo, fala para esse povo que não adianta, não vale a pena perder tempo tentando provar quem é judeu e quem não é. Não perde tempo tentando entender por que eles querem trazer uns rituais lá do começo do Antigo Testamento. Nada disso é importante. Tudo isso é secundário. O que realmente vale a pena é conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. E isso é muito nítido para nós, é muito latente para nós, quando a gente vê, principalmente na internet, em redes sociais, o quanto de conteúdo é gerado, quanto tempo as pessoas perdem, quanta energia é gasta em tentar provar um ponto desse tamanho dentro da Bíblia, sendo que o Evangelho é gigantesco. O nosso foco como igreja, se nós queremos ser discípulos irrepreensíveis, o nosso foco como igreja tem que ser na pregação desse evangelho simples, mas profundo, que é revelado às pessoas através do poder do Espírito Santo. E existe mais uma coisa aqui muito interessante que eu queria comentar também, que Paulo ele vai dizer que versículo 6 agora. Algumas pessoas se desviaram destas coisas e se perderam em discussões inúteis, pretendendo passar por mestres da lei. E a igreja de Éfeso, em específica, ela tinha um problema muito grande em reconhecer a autoridade de Paulo como apóstolo. Por quê? E aqui a gente vai entrar num termo que hoje em dia ele trocou um pouco de sentido, mas o termo apóstolo para a igreja de Éfeso naquela época era alguém que tinha visto Jesus em pessoa. Então hoje existem igrejas, existem outras denominações que têm o costume de chamar pessoas de apóstolo, aqueles que vão crescendo na hierarquia dentro da igreja. Então, como se apóstolo fosse mais um cargo que um pastor dentro da igreja ocupa. A igreja batista, ela não entende desse jeito. Todos os pastores da nossa igreja são pastores. Mas fato é que nessa época aqui, as pessoas tinham dificuldade em reconhecer Paulo como apóstolo. Por quê? Porque Paulo não viu Jesus antes da ressurreição. Paulo não conheceu Jesus enquanto ele era homem sem estar no corpo glorificado. E entendam, Paulo viu a Cristo em pessoa. Quando ele está lá no caminho para Damasco, Jesus aparece para ele no corpo glorificado, dá o chamado dele, entrega a missão dele e volta para o céu. Mas as pessoas tinham dificuldade, digamos assim, em acreditar nessa história. Porque Paulo chegou atrasado para a festa dos discípulos. Paulo chegou atrasado para a festa dos apóstolos, a festa já tinha começado, e Paulo chegou depois. Mas ele fala algo muito interessante, porque ele vai terminar esse trecho dizendo assim, continuando o que a gente estava lendo. Não compreendendo, porém, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais falam com tanta ousadia. Paulo, ele é mestre, ele é muito bom em dar sutis cutucões. Então, várias vezes você vai ler, você vai estar lendo, e você vai olhar e vai falar assim, nossa, mas Paulo foi meio irônico aqui, né? Parece que Paulo está brigando, mas não só brigando. Parece que ele está quase que tirando sarro das pessoas que estão fazendo isso. E, de fato, é exatamente isso que ele está falando aqui. Ele está falando que esses judaizantes, essas pessoas que queriam retomar os rituais judaicos dentro da igreja cristã, eles não fazem ideia do que eles estão falando. E por que Paulo tinha autoridade para falar isso? Óbvio, primeiro, ele viu a Cristo em pessoa e ele recebeu o chamado, então ele é apóstolo. E segundo, Paulo foi criado na cultura judaica. Ele sabia de cor e salteado tudo o que ele precisava para se tornar um fariseu. Ele estava nesse caminho, ele estava indo para o caminho de entrar no sinédrio, de participar do grupo dos fariseus, quando Jesus o chama. Então ele tem propriedade para falar, vocês não fazem ideia do que vocês estão falando. E olha que missão difícil para nós. Quando a gente pensa que a gente precisa ter essa mesma autoridade, nós precisaremos conhecer tão profundamente da palavra de Deus, para que quando a gente ouça a abobrinha das pessoas falando besteira lá fora, a gente possa bater no peito e falar, você não tem autoridade para falar do que você está falando. Eu conheço a Bíblia e não é desse jeito. E isso é uma missão muito dura. Porque a gente não pode falar isso
se o conhecimento não está no nosso coração, não está na nossa mente. E isso é relevante, porque o que as pessoas mais falam hoje é sobre doutrina errada da nossa palavra de Deus. Se Paulo tinha essa coragem, tinha essa ousadia de falar, vocês não fazem ideia do que vocês estão falando, me ouçam, ouçam o que Timóteo quer falar, que aí sim vocês vão estar na sã doutrina, então nós também precisamos ter essa firmeza, essa ousadia, mas esse conhecimento. Se o ando da nossa igreja, mais uma vez, é de frutificação, é de conhecer a Deus, então nós precisamos conhecer também a palavra que Ele deixou para nós. E eu tinha acabado de falar sobre pregar o Evangelho de forma simples, e agora eu estou falando sobre conhecer muito da Bíblia. E essas coisas, elas, de novo, não são opostas. A gente vai ter, semana que vem, a conferência da Escola do Discípulo, vão vir pregadores aqui falar sobre coisas muito, muito, muito maravilhosas. Eles são pessoas que dedicaram 20, 30, 40. O Luiz Saião deve ter uns 50 anos de ministério. E ele provavelmente sabe grande parte da Bíblia na cabeça dele. Um trabalho não exclui o outro. Nós sermos profundos conhecedores da palavra de Deus vai nos tornar melhores em pregar o Evangelho de forma simples, mas profunda. Porque se a gente não conhece o Evangelho que a gente prega, aí sim a gente vai querer aumentar as coisas e parecer muito inteligente. Igualzinho Paulo está condenando o pessoal aqui. Vocês falam com toda essa ousadia, vocês falam com tanta eloquência, vocês falam com tanta coragem sobre uma doutrina que vocês não conhecem. Sobre uma palavra de Deus que vocês não leem. Sobre um evangelho que vocês só falam que sabem. Eu espero e eu oro para que a nossa igreja esteja no papel de Timóteo, que estava com o papelzinho dele lá, provavelmente muito nervoso, lendo tudo que Paulo tinha mandado e falando assim, tá vendo? Gente, vamos voltar para o caminho certo. Eu espero que nós não sejamos as pessoas que estavam nessa plateia, que estavam nesse lugar, que estavam criando problema e precisam corrigir a rota. Mas se isso acontecer conosco, a gente também precisa da humildade para voltar para o caminho certo. Mas o que eu quero deixar bem claro com essa bronca que Paulo está dando é que o foco da nossa pregação, o foco do nosso estudo precisa estar em fazer Deus conhecido. Não em parecer mais inteligente. Não em parecer o nerd de Bíblia. Não em parecer o cara que lê muito a Bíblia. A pessoa que decorou tantos versículos. Tudo isso é besteira se a gente não usa o conhecimento que a gente tem para falar do Evangelho para as outras pessoas. E aí, Paulo ele vai falar algo muito bonito, porque ele está brigando, ele está dando bronca, ele está falando, vocês estão errados, vocês precisam voltar para a doutrina certa, vocês precisam conhecer quem Deus é de forma correta, mas ele é muito claro em falar o motivo pelo qual ele está fazendo isso. E aí eu quero que vocês leiam junto comigo o versículo 5 de novo. O objetivo desta admoestação é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. E aí eu queria, tá aí, né, a frase do Nicodemos. Tem uma frase do Nicodemos muito boa, que ele vai dizer assim: até o mais conservador reformado precisa entender que não é a teologia que converte, é o Espírito Santo. E por quê? Por que não é a teologia que converte? A palavra teologia quer dizer o estudo de quem Deus é, o estudo da pessoa de Deus. E esse estudo, o estudo por si só, ele não vai converter ninguém. Quem coloca a fé e o amor de Deus dentro de uma pessoa é o Espírito Santo. E por que isso é tão importante? Porque o Espírito Santo se revela através do amor. E é exatamente isso que Paulo está falando aqui no versículo 5. A gente precisa entender que o objetivo da bronca de Paulo não era mostrar que ele estava certo e os caras estavam errados. Vocês todos, judaizantes, estão errados porque não é essa a doutrina. Não é só isso, não é só por isso que Paulo está brigando com eles.
Paulo está falando que eles estão errados porque a igreja não estava em unidade, não estava em amor. E Paulo está falando tudo isso para eles. Ele está dando essa advertência, essa admoestação, que é uma advertência, uma bronca, porque ele quer restaurar o amor dentro daquela igreja. Então, o que isso comunica a nós? Que tudo que nós fizermos, tudo, sem exceção, precisa ser pautado no amor de Jesus Cristo pela igreja e por cada um de nós. Se você já leu as cartas de Paulo, ele briga bastante. Gálatas é uma carta que Paulo só solta pedra na cabeça do pessoal. Ele não está feliz com o jeito da igreja, ele não está contente, ele fala várias coisas que eles estão errados. Nem toda a carta é bonitinha igual 1 Coríntios, mas Paulo faz tudo isso porque ele vê como a missão dele restaurar a união da igreja, restaurar o amor dentro da igreja, restaurar a visão que Deus deu para que a igreja siga unida. E isso é muito importante para nós. Existia um outro grupo, então a gente falou sobre os judaizantes, era esse pessoal que queria restaurar os rituais dos judeus dentro da igreja. Mas a igreja em Éfeso, ela tinha muitas pessoas. Tinha gente de todas as etnias, muita gente passava por Éfeso para ir para outros lugares. E aí tinha um outro grupo problemático dentro da igreja em Éfeso, que eram os místicos, vamos chamá-los assim. E o que é isso? As religiões pagãs daquela época, elas tinham muitos rituais. Então as pessoas faziam sacrifícios, elas matavam animais, elas sacrificavam até pessoas, apesar de nessa época aqui, no século I, isso já ter diminuído bastante. Os místicos ainda existiam e eles eram convertidos, glória a Deus por isso. Mas eles entravam para a igreja e eles queriam continuar fazendo aqueles rituais pagãos deles lá atrás. Eles continuavam querendo manter certos hábitos que eles tinham. E Paulo vai dizer que eles não podem se agarrar, eles não podem continuar fazendo o que eles estão fazendo, porque isso não é o caminho de Jesus, esse não é o jeito certo, essa não é a orientação que Jesus nos deixou. E essa advertência, digamos assim, ela é duramente recebida por essas pessoas. Por quê? Porque isso ataca para eles a identidade deles. Então pensa, por exemplo, que uma pessoa de outra religião, ela passou a vida inteira dela fora, em outra religião, pode escolher aí a que você quiser, e ela vem para a nossa igreja convertida, se converte, tem um encontro com Jesus, aceita Jesus, mas aí no outro dia, ela começa a perceber que tudo que ela faz na vida dela, ela vai ter que deixar para trás. Todos os rituais que ela fazia, tudo aquilo que ela acreditava que era certo, ela vai ter que deixar para trás, ela vai ter que abandonar. Facilmente, todos os dias dela, ela vai ter um problema com isso. Era a mesma coisa que esses místicos enfrentavam. Esse grupo de pessoas que se converteu e agora precisava mudar os hábitos de vida delas. E Paulo, ele é muito claro em falar para Timóteo que o caminho não é expulsar. Se você vê, tem vários outros trechos de Paulo que Paulo fala, eu entreguei fulano ao diabo. Eu entreguei fulano ao mundo. Eu expulsei fulano da igreja. Paulo teve um problema muito sério com um tal de Alexandre. Esse Alexandre deu problema para Paulo. A gente vai ver, você vai ver lendo as cartas de Paulo, tem uns 2 trechos que esse Alexandre aparece e ele deu dor de cabeça. Paulo fala, eu entreguei Alexandre ao mundo. Eu larguei mão dele. Por quê? Provavelmente porque esse Alexandre traiu Paulo, feriu a igreja, machucou muita gente. Mas o que Paulo está falando aqui para Timóteo não é de forma alguma para Timóteo tirar essas pessoas. Não é para Timóteo só brigar e não mostrar qual é o caminho certo. E a nossa postura tem que ser muito parecida com a que Paulo instrui Timóteo a ter. Então pensa que chega um novo convertido aqui e aí ele só escuta bronca. Vou dar um exemplo, tá? Liberdade do nosso tempo. Um adolescente se converte, vou puxar a sardinha para minha galera. Um adolescente se converte e ele falou palavrão por 18 anos, 15 anos da vida dele. Ele não vai largar esse hábito em 2 dias. Ele não vai vir aqui sábado à noite ter um encontro com Jesus e amanhã está resolvido esse problema. Se
agora falando de um contexto um pouco mais velho, se a pessoa fazia maracutaia no trabalho, se ela fazia coisa errada no trabalho dela, ela não vai conseguir resolver todos os problemas que ela tinha, tudo aquilo que ela fazia de errado, em uma semana. O nosso dever é mostrar o caminho certo. É falar, olha, meu querido, olha, minha querida, você precisa corrigir sua rota. Você precisa mudar essas coisas que estão erradas na sua vida. Mas em momento algum, a gente pode esquecer que nós fazemos tudo isso pelo amor de Jesus Cristo. Nós fazemos tudo isso através do amor de Jesus Cristo. Porque, de novo, a gente precisa cultivar essa cultura entre nós, de que as correções elas são feitas. Então, se o seu líder de PGM vai conversar com você e falar, olha, eu preciso que você corrija isso tem prejudicado a sua vida, esse seu pecado tem te paralisado na fé. Nós precisamos ter a humildade de entender e reconhecer o nosso erro, mas é papel nosso, quando formos advertir alguém, mostrar que tudo isso está sendo feito no amor de Jesus. Porque senão, a gente vira uma grande família que só briga. A gente vira uma empresa que o chefe ele é muito bravo e ele dá bronca em todo mundo o dia inteiro. O reino de Deus ele não é assim. Ele não é feito de pessoas que não se importam umas com as outras. A gente acabou de ter uma pregação sobre o solo da comunidade. A comunidade, o reino de Deus, a igreja do Senhor Jesus, ela é formada e firmada no amor de Jesus Cristo. E esse amor se manifesta em correção de rota, mas ele também se manifesta em acolhimento. Então Timóteo, ele recebe uma instrução muito clara, que é para amar essas pessoas, claro, advertindo, mas nunca deixar de acolher, nunca deixar de abraçar, nunca deixar de receber essas pessoas. E isso é muito importante para nós. Isso é muito valioso, porque quando nós perdemos o foco no amor de Deus, aí a gente virou só um chefe, que aqui vai ter o nome de líder de PGM, que está brigando com os outros. Esse não pode ser, nós não podemos ser conhecidos por isso. E aí, agora vamos ler lá do versículo 8 ao 11, para a gente terminar esse trecho e entrar num outro momento da carta. Então, 1 Timóteo 1,8 vai dizer assim: sabemos que a lei é boa, se alguém se utiliza dela de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para os transgressores e rebeldes, para os ímpios e pecadores, para os iníquos e profanos, para os que matam o pai ou a mãe, para os homicidas, para os que praticam a imoralidade, para os que se entregam a práticas homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos, para os que fazem juramento falso e para tudo que se opõe a sã doutrina, segundo o evangelho da glória de Deus bendito, do qual fui encarregado. Então Paulo está dizendo aqui que a lei ela continua sendo positiva e ela continua sendo válida nos preceitos morais. Nós precisamos continuar olhando para o Velho Testamento e reconhecendo que todas aquelas diretrizes, todos aqueles caminhos que Deus deu, eles continuam sendo válidos e isso é inegociável. Mas a lei, ela não trabalha só para mostrar todo o nosso pecado. Porque, creio que vocês vão concordar comigo, quando a gente lê a lei, a gente se sente meio cristão meia boca. Eu, pelo menos, me sinto. Eu olho tudo aquilo que eu devia estar fazendo, tudo aquilo que eu preciso corrigir, tudo aquilo que eu deveria fazer para estar mais perto de Jesus, para ser mais parecido com Cristo, e eu não consigo fazer muitas daquelas coisas. A lei não é só para mostrar o que nós estamos fazendo de errado, mas ela é um espelho de quem Jesus é. Então, quando você olhar para a lei, hoje nós com Jesus, a gente não olha só para a lei em si mesma. A lei é um reflexo, ela é um espelho que mostra quem Jesus é. Porque Jesus foi o único ser humano nessa terra que conseguiu cumprir a lei. Então o que Paulo está falando aqui é que para toda essa lista de pecadores, a lei continua sendo boa. A lei continua sendo positiva. Não porque ela simplesmente mostra o pecado, mas porque ela nos relembra para onde a gente devia estar indo. Para onde deveria estar o nosso caminho, para onde o nosso olhar deveria estar apontado. E ele usa uma palavra que ficou muito famosa no evangeliquez, no nosso dialeto interno, que é a sã doutrina. E essa é uma daquelas palavras que a gente ouve, que a gente acha que entende, mas que muitos de nós nunca parou para pensar. E eu queria que você parasse para pensar, se você já pensou no conceito, ou talvez no conjunto de coisas, que seja
que se torna a sã doutrina. O que isso quer dizer? O que essa palavra do evangeliquez traduz para nós? Porque essa sã doutrina, ela é esse conjunto de práticas, de modo de vida, de estilo de vida, que mostram para as pessoas quem Jesus é. Então, essa doutrina é tudo aquilo que a palavra de Deus mostra para nós e que nós devemos seguir, certo? A partir do momento que a gente escapa disso, então a nossa doutrina não é mais sã, ela não é mais saudável. A nossa doutrina passa a ser qualquer outra coisa. Mas o que é a sã doutrina? A sã doutrina é aquilo que está descrito a nós, revelado a nós, através da palavra de Deus. Então não existe espaço para eu sentir que Deus me falou isso. E aí o isso fere 1.100 páginas da Bíblia. Eu acho que eu estou sentindo em Deus que eu preciso fazer isso. Tudo isso, todas essas revelações de Deus, elas acontecem, mas elas precisam estar firmadas na palavra de Deus. Não existe revelação de quem Deus é, não existe Deus falou comigo, não existe eu senti de Deus, se não está aqui, se não está na Bíblia. Então, não tem essa de, Deus me revelou que eu vou namorar com fulano ou fulana, e aí o fulano ou fulana não é crente. Não existe. Deus me revelou que eu preciso fazer isso no meu trabalho, senão eu vou ser demitido. E aí o isso do trabalho é roubar. Está errado. Não foi Deus que te falou. Foi a sua consciência, foi a sua mente, foi o seu desespero. Pode ter sido qualquer coisa. Mas se não está escrito na palavra de Deus, não faz parte da sã doutrina. Não faz parte do que Deus revelou a nós através da palavra. E não está certo. Por que isso é tão importante para Paulo? Porque pensa que Timóteo, ele está chegando nessa igreja que está pegando fogo. É gente falando de tal coisa de um lado, é gente fazendo ritual que não pertence a nada do outro. E Timóteo vai ter que chegar e mostrar uma por uma daquelas pessoas que tudo aquilo está errado. Se Timóteo não souber o que está certo, ele não vai saber apontar o que está errado. E isso é muito importante para a nossa preparação como pessoas que querem falar do Evangelho, como ministros do Evangelho de Jesus. Porque se a gente não sabe o que é o certo, o que falarem que é o certo, a gente vai aceitar. Se a sã doutrina não estiver enraizada no nosso coração, qualquer coisa pode ser sã doutrina. E aí a gente perdeu o verdadeiro Evangelho. E isso é inegociável. Isso é inegociável para nós como discípulos de Jesus. Inegociável. Se não está escrito na palavra de Deus, se Deus não revelou através daquilo que Ele deixou como escrito para nós, então isso não está certo. Deus não vai entregar o novo livro da Bíblia para você. Eu sinto muito. Eu até queria que Deus viesse e escrevesse no chão, em fogo, e através de raio, na pedra, igual Ele fez com Moisés, os próximos passos da humanidade. Mas Ele já revelou tudo o que Ele tinha para revelar para nós. Através de quem? Através de Jesus Cristo. A Bíblia já tem toda a sã doutrina que a gente precisa. E como que a gente entende a sã doutrina? Como que a gente coloca ela dentro do nosso coração? Primeiro, através da fé que Deus nos deu. E segundo, conhecendo a palavra de Deus. Então Paulo, ele fala que o objetivo da lei, resumindo para a gente passar para a próxima parte, o objetivo da lei é única e exclusivamente apontar para Cristo e mostrar como a gente deve ser, o que a gente deve buscar. Esse é o objetivo da lei. E aí, olhando para Cristo, aí sim, a gente tem o caminho que Ele deixou, o caminho que Ele trilhou aqui na terra, em carne e osso para nós, personificando a lei e mostrando como que a gente deve viver, o que a gente deve fazer. E aí Paulo, ele está indo nesse caminho, fazendo essa argumentação, dando bronca em todo mundo, e aí de repente ele vai mudar. A gente vai ler agora dos versículos 12 até o 17, e aí a gente vai ver que Paulo troca totalmente o tema da carta, mas vai fazer sentido. Então vamos lá, vamos ler 1 Timóteo 1, a partir do versículo 12. Deixa eu só tomar uma água.
Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que no passado era blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, pois fiz isso na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por essa mesma razão, me foi concedida a misericórdia, para que em mim, que sou o principal pecador, Cristo Jesus pudesse mostrar a sua completa longanimidade, e eu servisse de modelo para todos que hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todos sempre. Amém. De repente, Paulo para tudo e ele dá o testemunho dele. Ele dá o testemunho de quem ele era, o que Jesus fez com ele e o que ele se tornou a partir disso. E esse poder de argumentação de Paulo é o que tornava ele um pregador tão diferenciado. É o que tornava ele um plantador de igrejas tão eficiente, tão bom. Ele sabia mesclar perfeitamente o quanto de testemunho ele colocava na palavra e o quanto de teologia ele colocava na palavra. Porque o que Paulo tinha feito do versículo 3 até o versículo 11? Teologia. A Bíblia diz isso, isso e isso. Vocês precisam mudar nisso, nisso e nisso. Do versículo 12 até o 17, ele muda completamente. Ele passa a falar sobre o que ele viveu, o que aconteceu com a vida dele. E se nós queremos ser pregadores, queremos ser ministros do Evangelho de Jesus Cristo, essa mesma maleabilidade, esse mesmo jogo das palavras, essa mesma escolha correta do que falar em cada momento, precisa estar presente em nós e também precisava estar presente em Timóteo. Então Timóteo provavelmente conhecia muito bem o Paulo teólogo, o Paulo que corrigia a rota, o Paulo que mandava as pessoas melhorarem, o Paulo que brigava com quem estava errado, mas ele também conhecia muito bem o Paulo humilde, o Paulo que foi tirado daquele contexto farisaico, que foi transformado pelo sangue de Jesus e que agora era o pior pecador de todos, como ele mesmo fala que ele é, mas que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Esses dois Paulos, eles convivem dentro de todas as cartas. Tudo que Paulo escreve, fica muito claro que ele é essa pessoa. E nós, assim como Paulo, precisamos ser essa pessoa. A gente precisa ter a consciência de que nós não somos bons por honra e mérito que nós mesmos construímos. O único mérito que nós temos, assim como Paulo, é que Deus colocou a fé em nós para que a gente acreditasse em Jesus e aí a nossa vida começasse a mudar. Esse é o único mérito que nós temos nessa vida. E Paulo sabia muito bem disso. E convenhamos, Paulo é o maior plantador de igrejas da história. O maior pregador do evangelho desse primeiro século. Ele é responsável por espalhar o evangelho para fora da Judéia, para fora do reino de Jerusalém. Boa parte, a maioria esmagadora das igrejas foi ele que plantou. Mas ele tem a humildade, ele tem o autoconhecimento, ele tem a noção de que ele é também um pecador igual a todos os outros. Ele tem a humildade de reconhecer que ele era o pior dos pecadores na visão dele. Por quê? Porque ele matou cristãos. Até um tempo atrás, ele estava perseguindo a igreja. Ele estava focado numa missão de matar todos os cristãos da terra. Mas quando Jesus chega na vida dele e transforma, faz essa transformação através da misericórdia e da graça, a vida dele se transforma completamente. Paulo podia falar sobre o currículo dele. Nessa altura aqui do campeonato, quando essa carta foi escrita, o currículo dele ia dar umas 4 páginas. Só de plantação de igreja era 1 página de currículo. O CV dele ia ser disputadíssimo. Mas ele não está preocupado com nada disso. Na verdade, tudo que ele fez ou deixou de fazer se torna fútil perto do poder que o testemunho dele tinha. Perto do poder que é revelado às outras pessoas quando uma vida é transformada através do Espírito Santo.
E isso também fala muito aos nossos corações. Isso tem que falar aos nossos corações. Importa menos o quanto a gente viveu aqui na igreja. Se você assumiu o PGM com 13 anos, se você assumiu com 20, se você começou a pensar em liderança com 50, se você nunca assumiu uma liderança de um PGM, o seu testemunho de conversão, ele é mais poderoso do que qualquer coisa que você tenha feito dentro da igreja. Porque o nosso testemunho, o dia em que o Espírito Santo entrou no nosso coração e transformou a nossa vida, é o maior milagre de todos. É o maior milagre da humanidade, nós, pecadores, termos acesso ao Deus Criador de todo o universo. E essa história, a história da minha vida, a história da sua vida, precisa chegar às outras pessoas. Por que que Paulo para de falar de teologia? Ele provavelmente podia continuar dando bronca. Mas ele lembra, como se quando ele estivesse escrevendo, ele fala, não, peraí. Deixa eu contar para eles mais uma vez o que aconteceu comigo. Deixa eu mostrar para eles mais uma vez por que que eu estou aqui. Não é porque eu sou conhecedor, não é porque eu sou judeu, não é porque eu aprendi toda a doutrina. Nada disso, nada disso. Tudo isso é secundário, perto do que Jesus fez comigo. E Paulo, ele se conhecia muito bem. Ele sabia o que ele era capaz de fazer. Ele sabia que se não fosse Jesus Cristo, ele ia continuar sendo um perseguidor. Ele ia continuar matando cristãos, ele ia continuar nessa saga mortífera dele de acabar com a igreja. Porque ele conhecia ele mesmo. Ele sabia o caminho que ele estava trilhando. E nós também sabemos. Eu sei para onde eu iria se eu não estivesse com Jesus Cristo. E não era um caminho bom. Você sabe onde você estaria se Jesus não tivesse te encontrado. E as pessoas lá fora, as pessoas que não conhecem o Evangelho, estão indo nesse mesmo caminho que nós. Mas nós temos essa chave, essa boa notícia maravilhosa para mostrar para elas que existe muito mais do que a vida que elas vivem. Existe um poder transformador maravilhoso revelado através de Jesus Cristo que salva vidas. E isso não precisa ser passado através de um currículo, através de uma teologia robusta, através de coisas mirabolantes. Tudo isso é maravilhoso. O seu currículo aqui na igreja é maravilhoso. Uma teologia robusta é maravilhosa. Milagres, sinais, maravilhas, tudo isso é maravilhoso. Mas o que mais vai falar ao coração das pessoas é o seu testemunho de fé, contado pela sua boca, falando para as pessoas que Jesus Cristo transforma. E Paulo sabia disso. Paulo sabia disso. E é por isso que ele para tudo que ele está fazendo aqui. E ele conta o testemunho dele. E olha só que maravilhoso. Agora a gente vai ler do 18 até o 20. E agora a gente já está quase acabando. Esta é a admoestação que faço a você, meu filho Timóteo, segundo as profecias que anteriormente foram feitas a seu respeito, que firmado nelas, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Entre esses estão Himeneu e Alexandre, falei que ele ia aparecer, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de que aprendam a não blasfemar. Então, a advertência de Paulo, ela se torna muito clara. Timóteo, presta atenção. O que eu quero que você tenha, o que eu quero que você faça, é que você combata o bom combate, mantenha a fé e a boa consciência. Essas três coisas, esses três pilares, essas três atitudes, elas precisam nortear cada ação que a gente faz na nossa vida. Se qualquer ação, se qualquer coisa, se qualquer atitude que nós tenhamos, fujam da nossa fé em Jesus Cristo, da boa consciência e continuarmos combatendo o bom combate, então a gente fugiu dessa doutrina. Então a gente esqueceu o que Jesus fez por nós e a gente está querendo viver o nosso caminho de novo. E eu não sei vocês, mas eu sou dono de esquecer o que Deus já falou para mim. Eu sou dono de querer apagar a luz que Deus colocou dentro do meu coração e colocar qualquer outra coisa no lugar. Mas não é isso que nós devemos fazer. Precisa ser uma luta constante e diária
combater o bom combate diariamente, para que essa luz dentro de nós, o fogo do Espírito Santo, a certeza da nossa salvação, a fé que Deus depositou em nós, ela não se apague com o decorrer dos dias, com o tempo, com a frustração que vai acontecer inevitavelmente. Manter a boa fé e a consciência não é uma missão nada fácil. Não me entendam mal. Não estou falando que é só orar e ler a Bíblia que você vai conseguir fazer isso que Paulo está falando para Timóteo fazer. Mas esse é o caminho. Esse é o caminho. Se nós queremos nos preparar para tudo isso que a nossa igreja quer viver, se nós queremos frutificar de fato, e se nós queremos ser irrepreensíveis, então esses 3 pilares, eles precisam estar constantemente rodeando a nossa mente. O que eu estou fazendo agora está me levando a combater o bom combate, manter a minha fé e ter uma boa consciência? Se sim, beleza, vou continuar nesse caminho. Se não, eu preciso corrigir agora o que eu estou fazendo. É isso que Paulo está falando para Timóteo. Timóteo, fala para a igreja que eles precisam estar focados no que realmente importa. Para quê? Para que eles mantenham a fé, a boa consciência e continuem combatendo o bom combate. Para quê? Para conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Existe muita coisa que Paulo escreve e às vezes é até meio difícil de entender tudo que ele fala. Mas é muito importante a gente entender que o foco de Paulo, em tudo que ele escreve na Bíblia, é corrigir as pessoas que ele ama, para que a igreja de Cristo Jesus continue firme naquilo que Jesus deixou para nós. Esse é o foco mais importante. É isso que geralmente a gente esquece. A gente começa a se envolver no serviço da igreja e aí esquece do porquê a gente está fazendo as coisas. E é muito interessante, porque tem um filósofo, e isso apareceu num comentário bíblico, que achei muito legal. É um filósofo estoico chamado Sêneca. Eu vou até botar uma citação dele aí. Aí, tá aí. Falo de um ideal que não consegui atingir, e poderíamos dizer o mesmo de todos os filósofos, pois se suas ações também estivessem no nível de seu discurso, quem seria mais feliz do que os filósofos? Olha só que interessante. Esse filósofo, ele é estoico da escola estoicista da filosofia, não vou me delongar muito aqui, depois você procura se você quiser, mas é uma galera que tinha um padrão meio alto de virtude. Eles achavam que os seres humanos iam caminhar para a plenitude da existência e tudo mais. E aí, bem perto dele terminar a carreira dele como filósofo, ele fazia tipo como se fossem livrinhos de reflexão, e aí numa das últimas defesas da consciência, eram esses livros que ele escrevia, ele fala isso aqui. Ele fala assim, eu botei um padrão que eu mesmo não consegui alcançar. Porque se eu tivesse alcançado esse padrão, eu seria a pessoa mais feliz da Terra. E talvez ele não soubesse porque ele não conseguia atingir esse padrão. Mas nós temos a resposta do porquê o Sêneca não conseguiu. Porque ele não tinha Jesus. Nada disso, gente, nada disso faz sentido se nós não tivermos Jesus como o foco das nossas vidas. Nada disso faz sentido. Por quê? Porque Jesus não prometeu que nós vamos começar a nossa mudança de comportamento, digamos assim. Então, 1 Timóteo, capítulo 2, a gente vai ler até o 7, vai dizer assim: antes de tudo, peço que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que deve ser dado em tempos oportunos. Para isso fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios, na verdade e na fé. Então Paulo está falando aqui para Timóteo que ele precisa se preparar ele e a igreja. Então digamos que esse treinamento ele é interno. A igreja tem que se preparar e Timóteo como pessoa precisa se preparar para se tornar esse ministro. E como você ficar melhor em alguma coisa? Vamos supor que você quer ficar muito bom em algum esporte. Você pratica muito aquele esporte.
Você quer ficar bom em uma matéria da faculdade, da escola. Você quer ficar bom num sistema da sua empresa. Você gasta tempo com aquilo. E como que a gente fica bom em ser ministro do Evangelho? Orando pelos outros. Como que nós ficamos bons em amar as outras pessoas que precisam de amor? Indo lá e amando elas. Nada do que a gente falou aqui adianta, nada do que a gente conversou aqui vai chegar em algum lugar, vai gerar alguma mudança verdadeira, se esse amor, se essa reflexão, se todo esse poder, se esse sacrifício maravilhoso de Jesus não se transformar em uma ação prática nas nossas vidas. Então você quer se tornar irrepreensível? Você quer se tornar um verdadeiro servo do Senhor? Então esse treinamento, ele precisa ser interno. A gente precisa orar, a gente precisa interceder, a gente precisa ler a Bíblia. Mas essas ações precisam se transformar em atitudes. Esses pensamentos, essas reflexões, essas correções de rota precisam se tornar atitudes para mostrar para as outras pessoas que vale a pena viver perto de Jesus Cristo. Que vale a pena se converter e caminhar perto de Jesus. Que vale a pena mudar a vida inteira, talvez até bagunçar a sua vida num certo sentido, sair de um emprego que não é correto, para que a nossa vida possa se alinhar com o que Jesus quer para nós. E Paulo, ele é muito duro aqui, porque ele fala: você quer ser mais parecido com Jesus? Você quer ter um ministério? Você quer ser um pregador? Você quer ajudar as pessoas? Então você precisa orar por aqueles que você ainda não ama. Você precisa orar pelos políticos corruptos desse país. Você precisa orar por aquelas pessoas que só te dão trabalho. Você precisa orar pelo seu chefe, pelo seu colega, pelo seu amigo que quer te apunhalar pelas costas. É por essas pessoas que você precisa orar se você quer ser mais parecido com Jesus. E nada disso que a gente falou hoje vai fazer sentido se a gente não começar a caminhar nessa direção.